propor pra gente conversar pra frente, porque tá esse negócio do Papa já internado, né, doente, e tem grandes teorias sobre quem será o próximo Papa e o que ele vai fazer, né? Aí tem aquela teoria que pela profecia de Malaquias, ele vai ser o próximo Papa, vai ser o último Papa, vai ser o Papa do Apocalipse. Isso segundo um padre São Malaquias da Igreja Católica, que fez a profecia dos papas até o último Papa, passando por João Paulo II. É claro que ele não falou João Paulo II, mas ele dá nomes e as características são muito semelhantes ao que aconteceram com esses papas todos que vieram depois. Nessas profecias tem o último Papa seria, ele dá o nome de Petrus Romanus, Pedro de Roma. E tem uma história que o último Papa seria o Papa Negro. Aí o pessoal diz que o Papa Negro é o chefe dos jesuítas, que ele usa uma roupa preta. O Papa Francisco, ele foi o primeiro Papa jesuíta, então muita gente já estava achando que ele era o último Papa. Mas pode ser que venha um outro jesuíta, a gente não sabe. Teve um livro chamado Petrus Romanus, de um cara chamado Thomas Horn, que ele fez esse estudo da profecia dos papas, pensando se o último Papa seria o Francisco ou depois dele. E aí os caras meio que concluem que é o depois. Durante esse estudo, conversando com alguns padres, ele descobriu que existe um estudo dentro do Vaticano. Um dos padres que faz esse estudo ele é vinculado ao Opus Dei, que é o Giuseppe Tanzella Nizzi. Ele descobriu que esses caras estão já esperando uma chegada de alienígenas para esse final dos tempos, e eles estão montando já uma teoria para explicar como é que dá para adequar os alienígenas com a Bíblia. E a teoria que os caras apresentam é que Jesus nasceu de uma abdução, Maria foi abduzida por alienígenas. Experimento alienígena. Foi príncipes alienígenas da constelação de, não sei se é Orion ou se é Sirius, que para fazer uma aliança com os príncipes da Terra, fizeram uma fusão do DNA desses príncipes de Sirius com os príncipes da Terra. Assim como nos relatos de abdução alienígena, muitas mulheres falam que fizeram experiência com meus óvulos, voltei grávida, né? Então eles estão montando essa teoria que Jesus é um Moonchild crowleyano, né? Que ele foi inseminado por alienígenas. Então assim, parece que existe uma conexão com a profecia de São Malaquias, o próximo Papa, e essa questão da revelação da existência de alienígenas e Jesus como um descendente desses príncipes alienígenas. A doutrina é muito louca, mas os caras estão ensinando isso, tem muita documentação. Então depois, se você quiser, a gente pode fazer um programa que são 3 livros: Petrus Romanus, Exovaticana, que é o livro que vai falar dos alienígenas, e o livro O Último Papa, que é do padre Malachi Martin, que é uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Então são 3 livros interessantes que nos dão uma perspectiva assim para pensar o que vem para frente com relação ao sucessor do Papa Francisco. Existem teorias de que por exemplo, o Hitler, quando ele era criança, jovem, assim, ele era meio epilético ou ele ficava meio possuído. E dizem que quando ele tinha essas crises ou ficava possuído, ele começava a falar assim com uma eloquência, com uma autoridade, né? Era como se fosse uma possessão espiritual. Então essa ideia da pessoa conseguir a famosa demagogia, né? Demagogia significa dominar as massas, né? Demos é o povo, agogo é o líder, né? Conduz o povo. Então essa ideia do cara que é o condutor do povo, muitas vezes esbarra não só numa técnica retórica, que isso é estudado também, mas numa questão meio espiritual, assim, como se o cara, você fala assim, o cara tem um brilho, né? O cara tem uma estrela, tem uma luz. No ocultismo tem muitos caras que são preparados para ir pra política, que eles fazem certas alianças para que na hora que ele falar seja a entidade falando por ele, né? Assim como a gente estava falando no início que o faraó tinha que incorporar o espírito de Osíris para virar um novo Horus, né? Então existe muito isso a palavra talvez certa seja entusiasmo. Esse entusiasmo que o líder gera, porque entusiasmo vem da palavra Theo, que é Deus. Entusiasmo é o cara que tá com Deus dentro dele. Ele consegue gerar no pessoal esse entusiasmo, né? Então tem questões assim que são de treinamento retórico, mas tem questões que parece que envolvem uma presença espiritual, né? Que o cara consegue convencer as massas, né? O Hitler tinha isso de um lado meio diabólico, né? Ele conseguiu convencer os alemães a fazer um monte de maluquice, né? E tinha uma retórica muito quase que satânica mesmo.